O gosto por quadrinhos começou lá por volta dos 8 anos de idade. A minha mãe era professora e ela tinha acesso à livraria da escola. Eu mesmo estudava na mesma escola que ela, então acho que sem querer, querendo, ela me introduziu ali naquele cenário. Então, como eu tinha acesso à biblioteca, ela tinha várias histórias que na época, né, era conteúdo da Hanna-Barbera. Era Pica-Pau, a Space Ghost, tinha algumas coisas do Tom e Jerry também, o pessoal da Corrida Maluca, Dick Vigarista, e então tinha acesso tanto na televisão de manhã, que passava muita coisa, Super Amigos, então nem se fala, e na escola eu ia, então eu tinha acesso a isso e eu também costumava levar para casa, que era um momento que assim, eu até ganhei certos puxões de orelha da minha mãe, porque eu pegava e recortava as revistas que não era dela, era da escola. A diretora dava bronca na minha mãe e eu ficava com aquele material em mãos. Era algo assim que no futuro acho que até despertaria dentro de mim algo que era o colecionismo, que como vocês percebem, tem muita coleção de quadrinhos e de bonecos também. Aquela coisa de possuir alguma coisa, ter para si alguma coisa, livros, etc. Então, o fato de eu ser nerd hoje, abertamente falando, começou aos 8 anos de idade, onde eu comecei a ter contato físico com essas leituras. Estou envolvido com audiovisual desde os 12 anos de idade. Comecei a editar em ilhas lineares, em VHS, depois Betacam, depois os primeiros softwares não lineares. Estudei audiovisual e realizei filmes desde os 12 anos também, ainda com VHS. Na verdade, eu comecei a aprender a editar fazendo os meus próprios filmes. Eu sempre gostei muito dessa área de fotografia. A primeira lembrança assim, que eu tenho de ter contato com fotografia foi em viagem com os meus pais. Meus pais tinham aquelas câmerazinhas pequenininhas, automáticas mesmo. E eu sempre ficava enchendo o saco com meu pai para eu tirar as fotos e não aparecer nas fotos. Foi a primeira coisa assim que definiu que eu gostava de fotografia. Meu histórico com essa relação de cultura nerd, né? Ele começa, às vezes, até em uma percepção de não saber exatamente o que era nerd, que é a ideia de se envolver com filmes de ficção científica, de gostar muito de quadrinhos. Então, desde criança, sempre tive esse processo de ler muitos quadrinhos, de trazer esse conceito da ciência, de conhecer coisas que eram relacionadas à curiosidade. Antes mas até então era só aquela coisa de gosto, de pegar, desenhar. Outra forma de possuir para mim aqueles personagens, aqueles traços que desde então iam me encantando, era através do desenho. Desenho de observação. Eu via o desenho, copiava. Eu ia com papel vegetal, desenhava depois de uma certa convicção daquilo que eu já estava, segurança daquilo que eu estava desenhando. Então eu já não desenhava mais com papel vegetal, só de olhar eu desenhava. E eu fui trazendo isso para dentro do meu cotidiano. Futuramente eu cheguei a fazer cursos e isso me aprimorou um pouco mais. O meu sonho de adolescente, né, aquela coisa, quando você crescer, o que você quer ser quando crescer? Eu sonhava ser desenhista, sonhava ser ilustrador de algumas das revistas que eu lia. Ser nerd ou participar desse processo, ou me entender como dentro de uma determinada cultura distinta de outra, por exemplo. E eu acho que foi aí que eu comecei a ter gosto pela fotografia mesmo. Depois fui aprofundando mais, fui levando isso um pouco mais a sério. Mas o primeiro contato foi esse. Então, essa cultura de criar, de buscar coisas que eram às vezes não muito, digamos assim, voltadas para aventura, para esporte e trazer mais para a ideia de conhecimento, era uma realidade que
que era mais próxima de mim, né? Isso condiz até um pouco com quem que eu era, nessa relação de uma pessoa mais tímida, enfim. E não necessariamente, né? Esse é até um ponto bacana, porque não necessariamente isso era chamado de nerd, isso começou a ser construído depois, né? Agora, essa característica é o que hoje, de certa maneira, me define até no meu ambiente de trabalho. Então, hoje, e aí trazendo para agora, eu sou muito curioso, eu busco criar, pensar coisas de um jeito um pouco diferente, às vezes, do que as pessoas estão percebendo, tentar enxergar certas possibilidades que às vezes os outros não veem e trazer isso para aquilo que é de interessante para o meu dia a dia e para aquilo que eu desenvolvo enquanto trabalho. Sou um cara que se relaciona com muita facilidade. Não tenho problemas em situações sociais, sou professor, falo em público, já falei para 600 pessoas ao mesmo tempo. Isso é o menor problema, sou meio músico também, então subo no palco e toco. Então esse problema de ser uma pessoa tão ensimesmada, não sou. Comecei a ter mais contato com mais desenhos, ler mais gibis, eu desenhava os personagens e vendia na escola os desenhos para comprar mais gibi, para poder pegar mais traços e poder desenhar e transformar aquilo numa espécie de círculo, ou ciclo vicioso, mas enfim, aquilo me trouxe muito prazer, até hoje traz. Eu não desenho com mais frequência, com tanta frequência, mas eu tenho dentro de mim esse gosto particular pela leitura, pelo colecionismo e também por adquirir informação por meio dessa leitura nerd. Fazer parte dessa cultura, se entender como um nerd, é entender que é uma relação de um processo de crescimento sem fim. E isso, a riqueza disso, de perceber e de dialogar com isso, é justamente conseguir vivenciar esse crescimento sem fim. E essa acho que é a maior ganho, a maior proximidade que eu tenho com a cultura nerd. É de entender que ela é uma maneira de me experimentar, de me expressar, mas principalmente de crescer e de me empoderar. Depois que eu fui ficando mais velho, que começou a existir essa parte de cultura nerd, essa cultura nerd que foi diferenciando um pouco. Era aquela pessoa que gostava muito de um assunto, que procurava saber muito sobre esse assunto. Eu acho que nessa parte eu me encaixei muito. Ainda mais, eu tive contato com a internet muito cedo. Eu sempre gostei muito de ficar no computador e mexendo no computador e desmontando, montando o computador e fuçando em programa mesmo, internet. E isso acho que me ajudou muito a pesquisar sobre algum assunto. Inclusive fotografia, a maioria das coisas que eu aprendi foi pela internet. Foi sozinho, foi pesquisando sozinho, e indo atrás de fórum e conversando com gente. Eu acho que nessa parte da cultura nerd eu me encaixei muito, que era de ficar pesquisando coisas sozinho lá no meu canto mesmo. Adorava fazer isso. Dentro da produção audiovisual, aliás, é uma característica super bacana, porque o fato do nerd, o fato dessa cultura mais criativa, ela ser ligada a esse processo de criar e inovar, então ele acaba trazendo ou criando relações que outras pessoas não pensariam em explorar. Então, o cinema de ficção, por exemplo, ele é um cinema que explorava certas relações há 10, 15 anos atrás e que hoje são realidade ou que hoje as pessoas entendem como possível e são coisas que a gente trabalha há muito tempo. É a coisa que eu mais gosto de incentivar nos meus alunos, que é a inquietude intelectual. Você nunca está satisfeito com nada, nunca nada basta. Você tem que estar sempre estudando, especializando, porque nunca é suficiente. A arte exige método, exige disciplina, exige minúcia, você tem que ter cuidado com aquilo que você está fazendo, né? Depois, quando eu estava na faculdade, que eu comecei a me interessar mais pela fotografia profissional. Aí, enquanto eu estava na faculdade, eu comecei a pesquisar muito, comecei a entrar muito em fórum de fotografia. E
pesquisar mesmo sobre o ajuste manual de câmera, e foi nessa época que eu comecei a meio que querer seguir nessa carreira. E querer largar de administração, porque não tinha nada a ver comigo também. Eu sabia que seria minha área, porque eu já estava trabalhando na época, já estava trabalhando com fotografia na época, mas eu fiquei pensando depois, por que eu não fiz isso antes, sabe? Por que eu não entrei na fotografia antes? Porque foi totalmente diferente. No curso de administração eu não me interessava por nada, eu ia nas aulas e não prestava atenção em nada. E quando eu cheguei na fotografia, mudou completamente. Eu realmente gostava de estudar sobre as coisas de fotografia. Gostei demais de fazer esse curso, sabe? De estar fazendo um curso que eu realmente sabia que era alguma coisa que eu queria seguir pro resto da vida. Na fase de adolescente mesmo que eu comecei a perceber que acho que era esse caminho que eu estava indo. E isso gerou até polêmica dentro da minha casa, porque o meu pai não queria que eu fosse designer. Meu pai era funcionário da Saniago, aquele cargo burocrático de sempre. A minha mãe professora, então acho que ela abriu um pouco os meus horizontes. E desde então eu percebi, que design, talvez. E na FAV eu decidi, vou fazer design gráfico. Eu quero ser designer gráfico. Então teve o teste de aptidão. Eu lembro que na época do teste de aptidão eu desenhei o Spawn. Pediram para desenhar lá algumas coisas e tal, e eu entrei na viagem, falei, vou desenhar um personagem de quadrinhos. Porque já que eles estão avaliando o traço, estão avaliando se a gente sabe desenhar, então vou fazer aquilo. E eu já estava bem treinado na escola, né? Porque eu desenhava os personagens, desenhava o Wolverine, o Batman, tudo traços imitados daquele artista do Jim Lee. De certa maneira, a trilha, ela não é clara, né? Ela não tive esse processo de, vou fazer algo e, putz, legal, vou fazer audiovisual. Não, meu processo ele foi um processo mais experimental, um processo mais tortuoso. Então, por exemplo, acho que o estopim, o início, a título de curiosidade, na verdade foi em uma aula de matemática, porque em uma aula de matemática eu vi a possibilidade de ensinar o outro e eu gostei muito desse processo. A partir disso, de ensinar o outro, a partir de experimentar quais caminhos eu poderia percorrer para isso, a partir dessa liberdade que foi dada de escolher o caminho que eu quisesse escolher, foi onde a trajetória começou. Para ser vanguardista, você precisa conhecer a cultura que você está. Então, minha formação, que acabou direcionando para a cultura visual, mestrado em cultura visual, formação em artes, cultura, foi uma formação que me possibilitou enxergar que existem ferramentas que permitem com que eu construa esse processo esse ato de contracultura e ferramentas que me permitem dialogar com o outro. E quando eu dialogo dentro dos meus processos de construção de imagem, determinados pontos estéticos, determinados pontos de montagem, determinados pontos de corte, eu dialogo justamente com essa produção cultural, eu dialogo justamente com essa produção de contracultura, eu dialogo justamente com essa relação de uma ferramenta que me permite interagir com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu me sinto parte. Foi a herança que a cultura nerd me deu, assim, de ter atenção a essas minúcias. Para mim, esse é o mote de todo bom nerd, sabe? Olha, essa condição para isso acontecer não existe, então vamos criar a condição para que isso exista. Olha, eu queria começar uma empresa num determinado mercado tal, mas esse mercado não existe, então vamos criar o mercado para existir, né? E a cultura nerd, hoje, ela conseguiu até mesmo entrar dentro das universidades, porque apesar de que ainda existem certos preconceitos em torno do nerd, do tipo de gosto que ele tem, que assim, vamos ser sinceros, aquela coisa de ler gibi é uma coisa que dentro do campo acadêmico aqui, universidade, não é uma coisa muito bem quista, muito bem vista, não é agradável aos olhos dos professores. Eu particularmente já percebi isso em alguns setores. Mas normal, é mais uma luta que a gente precisa vencer. Agora, nerd é só um estereótipo. É só um estereótipo, nada mais do que isso. Você precisa... O nerd, pra mim, ser nerd é uma forma de adquirir conhecimento. Eu quero um dia
que alguém num cinema assista alguma coisa que eu fiz e fala assim, cara, vou começar uma carreira no audiovisual porque realmente isso é bem legal. Isso não é só na parte lúdica, não é só no cinema enquanto arte, né? O jornalismo utiliza bem imagens, né? Principalmente o fotojornalismo, apesar de que os repórteres cinematográficos estão cada vez mais afundados na questão da decupagem, da narrativa, da composição, da imagem, né? Esse estudo tem sido cada vez mais aprofundado, né? Fala, comunica, né? Esse é o lance. E para isso você tem que ter repertório. A pessoa que não se expõe à informação, que não lê, que não faz parte da sua sociedade e que não compreende o movimento social que a sua comunidade está fazendo em determinado momento, né, que ele não consegue captar o espírito da época dessas pessoas, ele não vai ser um bom artista, ele não vai ter método, ele não vai ter técnica, não vai ter nada. Eu já pensei muitas vezes em, às vezes, fazer algum outro concurso, mas eu fico pensando, se eu trabalhar com alguma coisa que eu não gosto. E eu acho que eu não sei se eu daria conta. Então por isso que aqui eu tô bem satisfeito com o que eu faço aqui, eu gosto bastante. Somente ter contato com as pessoas, fazer amizade com muita gente, eu acho bem legal. Valeu a pena demais. E eu acho que vai valer a pena pelos próximos 40 anos, se Deus quiser. Porque é algo gostoso de fazer. É gostoso você sentar aqui na frente do computador, ou então pegar um papel e começar a rafiar, a rabiscar uma ideia. Ah, peraí, eu estou criando uma marca com o cliente agora. Esse cliente é um advogado. Mas peraí, o que eu posso oferecer para ele? E eu começo a elaborar conceitos, fazer briefing, brainstorm. E eu começo a rafiar as ideias. De repente, aquilo que está no papel, eu transponho aqui para o computador e no meu dia a dia aqui trabalhando com os programas Photoshop, CorelDRAW, Illustrator e InDesign, eu começo a elaborar aquilo e entrego para o cliente. Sim, valeu super a pena. Mas estar aqui não é, em nenhum momento, vai ser, para alguém que se posiciona dessa maneira, um ponto final. Ele é um caminho. E aí entra realmente o processo da experimentação. Então, ao me abrir para a experimentação, e a experimentação pessoal, ao entender que essa experimentação ela é algo que depende de mim, isso me possibilita, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito simples, mas não necessariamente muito fácil, de uma maneira muito clara, possibilita enxergar que é uma opção, sim. E o que eu vou fazer com essa opção? O que eu vou fazer após chegar aqui? Como esse caminho que me fez chegar até aqui, ele tem a ver, por exemplo, com a produção audiovisual? Isso é o que vale a pena. Dinheiro é importante na vida? Sim. Paga as contas, faz com que a gente consuma mais desse universo nerd que a gente gosta, mas no fundo é aquilo que transforma o ser humano. Eu acho que a profissão designer e ser nerd é algo que coloca dentro do coração da gente a felicidade por não ser mais um que vive ali na massa da sociedade, sendo pura e simplesmente dominado pelo entretenimento, ou pelo dinheiro, por qualquer coisa que seja. Mas trazer o conhecimento de forma que possa me fazer transpor os limites para entender aquilo que está ao meu redor. Não deixe as circunstâncias, a conjuntura do país, a sua conjuntura econômica, até mesmo a discordância dos seus pais, dos seus amigos, da comunidade que você vive, te tirarem do caminho do seu sonho. Isso é a coisa mais importante. Isso aí? É justamente nessa obviedade que as pessoas se perdem, porque elas ficam focadas em ser algo. Elas não precisam ser algo. Elas têm que ser elas. Quem são elas?